Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 15, tá bom? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Versículo 15 diz assim: E Jaziel disse: Dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Mais uma vez ele diz: nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, estais em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais. Mais uma vez ele diz: nem vos assusteis. Amanhã saia ao encontro, porque o Senhor será. Tá bom, é isso aí. Amém. Eu creio. O tema da temporada, a gente fala temporada aqui, né? É uma maneira de colocar a campanha, né? Em alguns lugares falam campanha, nós falamos temporada mensal. É minhas guerras da mão de Deus. E nós vamos pregar como se fosse um sermão aqui temático. Eu não vou entrar muito no texto, mas eu quero falar em cima do tema: minhas guerras nas mãos de quem? De Deus. Quem tem guerra aqui? Mas sabe o que é interessante? Eu só lancei a pergunta. A gente vai talvez trabalhar em cima de algumas perguntas. Primeira coisa, é necessário identificar qual é a sua guerra para saber qual arma você deve usar. Porque eu perguntei: quem tem guerra? A pessoa diz: não, eu tenho guerra. Mas você sabe que muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela nem sabe o que pedir. Ela chega diante da situação, diante de Deus: o que você colocou na mão do Senhor? A pessoa diz: eu coloquei tanta coisa. Eu estou colocando tanta coisa que eu nem sei o que é. O que é que você está colocando na mão de Deus? Você precisa identificar, para você saber qual arma você vai usar. Entende? Qual que é a tua luta? Você está lutando contra o quê? Você está lutando com o quê? Você está lutando aonde? Qual é a guerra? Nem tudo é guerra. Mas você tem que saber quais são as suas guerras específicas. Porque se eu for abranger tudo guerra, não é tudo guerra não. Você come, você deita, você dorme, você se levanta, você sorri, você come muito, tem dia, dá risada, participa de coisas boas, está quase todo dia na igreja, dá glória a Deus semanalmente. Como é que é? Tudo é guerra? Não é tudo guerra não, irmãos. Então você tem algumas? Quais são? É sua. Você precisa identificar, porque senão você não vai saber lutar. Eu estou enfrentando uma guerra, por exemplo, com esposo, com esposa, com filhos. Eu estou enfrentando uma guerra espiritual, uma guerra sentimental. Você vai ter que identificar e intensificar a luta contra isso. Deus me dá uma estratégia. Está identificado. É contra isso que eu estou lutando. Eu já sei onde é o problema. Então é em cima disso que eu luto. Senão eu vou usar um monte de arma, eu vou ferir. Eu vou usar, por exemplo, uma luta pequena. Você vai usar uma arma errada. É uma luta grande, você vai usar uma arma pequena. Você está guerreando errado. É uma luta espiritual, você está usando a carne. É uma guerra errada. É uma luta carnal, você está usando a luta espiritual. Está errado, você tem que identificar. É espiritual, é carnal, é pessoal. Aonde é o problema? Então, para você guerrear, primeiro você precisa identificar.
Senão, você vai fazer guerra com quem não é para você fazer. Você vai querer fazer guerra comigo. Você vai fazer guerra na tua casa. Você vai entrar em conflito com quem não é para você entrar em conflito. Você vai gritar com quem não é para gritar. Você vai espernear onde não deve. Você vai achar que tudo é guerra. Então você vai entrar com cara de guerra em todos os ambientes. Está errado. Quem vai para a guerra sabe com quem está guerreando. Aqui foi identificado. Está vindo um exército contra ti. São os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. Não é os outros povos. É uma luta, é uma guerra identificada. Segunda situação aqui. Segunda coisa que eu quero aqui dividir com vocês. Eu tenho que entender qual é o tamanho da guerra que eu estou enfrentando. Porque se a guerra estiver no meu alcance natural de vitória, eu tenho que resolver. Se a guerra é grande e está acima do meu controle, ela só poderá ser vencida com a ajuda de Deus. Eu vou explicar para você aqui. Se a guerra é pequena, se é coisa que você resolve, não adianta colocar na mão de Deus. Se é coisa tua, se é negócio teu, se é problema pessoal que Deus de cima está vendo, isso é um problema particular teu. É o mestre dizendo, eu não vou entrar nessa, porque é coisa natural, é guerra pequena, é pequena guerra. Resolve. Porque aqui Deus entrou na peleja? Porque a Bíblia vai dizer que eram muitos, era um exército de 3 nações contra uma nação. Era muita gente, era muita coisa. O homem temeu, foi buscar a Deus. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo resolver. Aquilo que é para você resolver, você vai resolver. Aquilo que você não conseguir resolver, é coisa para Deus. Diga para alguém assim, aquilo que é teu, você resolve. Aquilo que você não puder resolver, é coisa de Deus. Está na mão dele. Então se a luta é grande, irmãos, tem que estar na mão dele. Se a luta é pequena, você resolve. Tem coisa que dá para você, tem coisa que não dá. Por isso que nesse âmbito de guerra, a gente tem que saber, irmãos, você tem que ser um guerreiro. Porque tem luta que você está perdendo, colocando na mão de quem não deveria. Tem luta que é para você, e você está dizendo, Deus, resolve isso para mim. Aí Deus diz, poxa vida, mas isso é tão simples. Fecha a boca, pede perdão, desce, se humilha, fica quieto, vai lá, conversa, abre o coração. Não, isso eu não posso fazer, isso é teu. A tua guerra é tua guerra, a minha guerra é minha guerra. Aquilo que tu não resolve, eu resolvo. Deus resolve coisa grande, coisa que é para você resolver, quem resolve é você. Então a gente entra em guerra, irmãos. Por isso que eu falei, Senhor, eu quero falar tematicamente. Porque tem coisa que a gente pode enfrentar. Sabe, a gente está colocando na mão de Deus aquilo que é para nós. E tem coisa que é para Deus, a gente quer resolver. Então não dá. Amém? Vamos lá. Eu coloquei aqui durante o dia, falando com o Senhor, quais são as guerras comuns que a gente tem enfrentado. 3 guerras comuns que a gente tem enfrentado. Primeira guerra, contra a pessoa. Guerra contra pessoas. Essa é uma guerra comum. Sim ou não? Sim. Eu vou trazer alguns exemplos aqui bem rápido, só para você entender, porque o Velho Testamento é cheio de guerra de pessoas contra pessoas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que os pastores de Ló entraram em conflito com os pastores de Abraão. Sim ou não? Sim. Os dois não estavam se dando. Não tinha uma cumplicidade a ponto deles brigarem e a ponto deles serem aconselhados a se dividirem por causa da briga.
Aonde eu chego aqui nesse lugar de pessoa contra pessoa, guerra de pessoas contra pessoas, trazendo para os dias de hoje, falta muito entendimento dentro de casa, dentro da igreja, no meio desse tipo de ambiente. Pessoa contra pessoa, guerra de pessoas com pessoas. Quer ver outro tipo de guerra? Quem é que lembra de Absalão brigando com o seu próprio pai Davi? Absalão colocou o pai para correr do seu trono. Brigas e guerras de pessoas contra pessoa. Em qual ambiente? Dentro de casa. Porque o filho colocou o pai para correr, tomando o trono do pai. Absalão. Então existem muitas guerras entre pessoas, muitos conflitos. São conflitos comuns que a gente está vivendo sem saber resolver. Sabe, os discípulos, eles estavam em conflito dizendo assim: eu sou melhor. O outro dizia: não, melhor sou. Conflitos de vanglória, de orgulho, de pessoas contra outras pessoas, querendo dizer e passar que são melhores do que os outros, causando guerra comum de pessoa contra. Mas o que a Bíblia diz disso? Em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia vai dizer que nós não lutamos contra carne, mas contra potestades e principados que estão em lugares celestiais. A nossa briga não é contra a pessoa, percebe? Pastor, mas e aí? É o que age em muitas pessoas para tirar a paz da gente. São coisas que vêm no mundo espiritual, são guerras maiores que perturbam pessoas para tirar a nossa paz. Mas Paulo também diz, para que a igreja se reveste do poder de Deus, para estar firmes contra as ciladas do diabo. Você não luta contra pessoas. Ninguém pode lutar contra vidas. Ninguém pode fazer guerra com pessoas. É o que está nas pessoas. É o que elas deixam agir nelas, que muitas vezes tira a nossa paz. Então não dá para ter guerra contra a pessoa. Porque se você entrar em guerra contra a pessoa, você vai contra a palavra de Deus. Porque Deus deu o seu único filho por amor a nós. Se eu entrar em guerra contra alguém, eu estou entrando em guerra contra Deus. Cuidado com a guerra que tu está fazendo. Cuidado com a linha de raciocínio. Tem tantas pessoas liberando palavras assim: eu odeio esse tipo de gente, eu não gosto desse tipo de pessoa, por mim, eu não vivo perto desse tipo de gente. Você está criando guerra onde não é para você criar. Guerra se faz com o mundo espiritual. É verdade. Aleluia. A segunda guerra aqui, que também é uma guerra comum, é a guerra contra você mesmo. Preste sua atenção. Irmãos, que guerra é essa? Essa é uma das maiores guerras que as pessoas têm enfrentado. A guerra contra si mesmo. É uma guerra contra os desejos, dependência, gula, ansiedade, depressão, autoestima baixa, guerra financeira, contra a saúde, contra a balança e por aí vai. Pessoas que se olham no espelho e não se acham belas. Pessoas que estão tendo problemas psicológicos, síndromes, depressão e tantas outras coisas. É uma guerra que as pessoas estão travando com ela. Pessoas que liberam palavras assim: eu não tenho força, eu estou desanimado, eu estou fraco, estou frio, não consigo fazer, não consigo realizar, não consigo estudar, não consigo acabar, não consigo começar, não consigo terminar, não consigo fazer nada. É uma guerra interna, pessoal. É uma guerra travada. Essa guerra
é uma guerra também espiritual. Porque não da forma da primeira guerra, porque a primeira guerra é contra potestades que agem do lado de... Agora, essa guerra também é espiritual, mas do lado de dentro. Por que do lado de dentro? Paulo também explica que aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu... Isso está lá em Romanos. A Bíblia também diz em Gálatas, da luta do espírito contra a carne, irmãos. Há uma guerra dentro de você todo dia. Há uma guerra dentro de você todo dia. E às vezes a gente esquece que estamos em guerra interna todos os dias. Por quê? Porque você tem a natureza da terra e também tem a natureza do céu. Você recebeu a natureza do céu quando Deus soprou nas narinas do boneco. E ele passa a ser alma vivente. Mas o produto do boneco é da terra, é do chão, é daqui, é carnal. E todos os dias você enfrenta essa guerra. Espírito contra carne. Agora a pergunta é, como vencer essa guerra? Irmãos, tem dia, bem, pastor, tem dia que a gente recebe uma palavra profética no domingo. Sabe o que você pensa? Eu vou arrebentar essa semana. Eu vou acordar na segunda-feira, sabe como? Falando em línguas. Eu vou acordar segunda-feira, sabe como? Sapateando. Eu vou acordar segunda-feira, sabe como? Cantando, glorificando e de joelho. Sabe o que acontece na segunda? Você nem quer acordar. Você nem da cama quer levantar. Mas no domingo você já... Deus me acorda, Espírito, glórias. Me acorda nessa madrugada. Eu quero falar contigo, Jesus. Ele te acorda, você vai no banheiro e volta para a cama. Eu estou tão cheio que eu vou passar a madrugada orando. Eu recebi uma palavra no domingo. Eu estou cheio. Mas aí você acorda azedo. Você acorda orando. Deus, o que aconteceu comigo? Eu não sei. Eu não estou feliz. Eu não fiz nada, Senhor, mas eu não estou bem. Eu não fiz nada, agora por que eu estou sentindo isso? Eu não tenho força. Eu estava tão apaixonado por o Senhor ontem. Hoje parece que eu estou tão distante. Sim ou não? Sim. Como você vai vencer isso? Se você tem duas naturezas, a natureza da carne está gritando dentro de você nesse momento. A natureza carnal está dizendo, não, cama, descansa, sem oração, sem Bíblia, sem palavra, sem jejum, sem coisas que glorificam a Deus. Terra, terra, carne, carne. E o Espírito dizendo, vem para mim. E o Espírito dizendo, vem para mim, vem para a oração, abra a Bíblia, leia os salmos, canta um hino, um cântico espiritual. Eu vou renovar suas forças. Desce um pouquinho, mas a carne está dizendo, não quer. Como você vence? Decida quem você quer alimentar. Você quer alimentar a carne? Você quer alimentar a carne? Não ore, não jejue, não abra a Bíblia, vai ver mesmo o WhatsApp, vai ficar no Facebook, vai para o YouTube, passa 2, 3, 4 horas, vai viajar nessas coisas, vai assistir uma série. Mas se você quer se levantar, levanta a mão aí, dobra até o joelho no chão, glorifica Jesus, vai dizendo, eu sou fraco, mas eu estou buscando a Deus para ficar firme na presença dele. É dessa maneira. Então é uma guerra que você enfrenta todo dia. Quer vencer ela? Vence em espírito. Coisas que eu tenho aprendido, irmãos. Eu não digo mais. Olha, eu não digo mais palavras como essa. Eu entrei aqui contra a minha vontade. Não faço. Eu não vim aqui porque, olha, a minha vontade, ela está sentada no sofá. A minha vontade agora, ela está deitada debaixo de uma cobertinha. A minha vontade agora, ela está em outro lugar, menos aqui. Mas eu estou aqui porque o Espírito me trouxe, sim ou não? Não, irmãos, não aceita isso para você. O Espírito não me trouxe, eu vim com Ele. Nós andamos juntos, porque eu e Ele somos um. Assim como Jesus é um do Pai, eu sou um com o Espírito. Ele já não mais me pede, Ele já não mais me manda.
Ele já não mais me obriga a fazer, ele me impede a fazer. Não, por quê? Porque mesmo em Gálatas diz, andar em espírito. Você vai dar glória em espírito, você vai vir para a igreja em espírito, você é marido em espírito, você é esposa em espírito, você vai viver em espírito, vai acordar em espírito, vai trabalhar em espírito, vai dar glória em espírito, e você não vai dar honra para cá. Não vai dar honra para carne. Não vai dar honra para o diabo. Decide o que você quer alimentar. A guerra interna é essa. Está depressivo? Está triste? O que a Bíblia diz? Vai orar. Mas você não sabe o que eu estou passando, irmãos. Prova nenhuma tira crente da igreja. Prova nenhuma tira crente da presença de Deus. Nada tira crente da presença de Deus. O que tira é a carne e o pecado. Pecou, escorregou, sai. Agora a luta não. Luta só nos fortalece. Aleluia! Luta não faz parte da nossa essência. Se tirar a luta do crente, irmãos, o joelho dele fica normal. Põe luta pro crente, o joelho dele começa a pegar casca. Ele fica diferente, ele desce. Ele fica doente um pouquinho. Começa a doer um pouquinho alguma coisa. Você diz, Senhor, isso tem poder para curar, não tem? É dessa maneira. Você começa a chorar. É verdade. E aí nem sempre a cura vem, mas você fica mais crente. Aleluia. Você fica melhor. Vence essa luta. Diga para alguém, vence essa luta. Agora, irmãos, terceira guerra aqui. Cuidado com essa. A guerra contra Deus. Irmãos? Ou não? Hã? Revolta. Vou te explicar o que é isso. Revolta contra Deus. Por quê? Porque não fez quando eu quis. Não me respondeu na minha hora. O que tem de crente revoltado? Fiz uma campanha, orei, busquei, acreditei, profetizaram. E aí? E aí, Deus? Falei com Deus, recebi a palavra, recebi a profecia, eu acreditei que era o Senhor, acreditei que o Senhor falou, e por que não aconteceu? Cuidado, crente. A gente tem pregado aqui que Deus não é nosso garçom. Se tem alguém para você se revoltar, que seja o diabo. Se tem alguém para você ficar frustrado, que seja o demônio. Menos a pessoa divina. Essa pessoa ela é tão divina que ele não tem obrigação nenhuma em fazer nada a mais do que ele já fez. Ele já fez tudo por mim e por você. Tem uma garantia aqui para nós. Nesse mundo a gente passa por aflição, mas se você passar pelas aflições desse mundo, tem um lugar preparado para você. Então não se revolte com esse Deus em hipótese nenhuma. Ainda que perguntarem para você, cadê teu Deus, mulher de Deus, de oração? Cadê teu filho na igreja? Cadê teu esposo? Cadê o teu emprego? Cadê teu carro? Cadê os seus do seu lado? Eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui e eu estou buscando é Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele tudo. Aleluia, Deus. Ô glória. É verdade. Não entre em guerra contra Deus. Paulo diz, é a mesma coisa do que dar murro em ponta de faca. É recalcitrar contra os aguilhões quando ele cai do cavalo indo para Damasco. É dar murro em ponta de faca, você lutar contra Deus. Você guerrear contra Deus. É perder a guerra todo dia. Então não entre nessa fria.
Ainda que alguém disser para você, olha, foi profetizado, foi falado, foi ministrado, você acreditou e cadê? Cadê? Eu ainda não vejo com os meus olhos, mas eu creio no meu coração. E para mim, o que basta é a minha fé nele. São três guerras comuns. Aqui, queridos, o que é necessário para enfrentar a guerra? Estou falando de guerra aqui, falei para vocês que ia ser temática. O que é necessário para a gente enfrentar as nossas guerras? Pensou na sua guerra aí no começo? Tem as suas? A gente tem muita guerra, mas assim, a gente não sabe nem canalizar ela direito, sim ou não? Porque você não sabe nem se isso é guerra. Tipo assim, tem coisa que a gente pensa que é guerra e nem é guerra. É ou não é? Irmão, se tem um povo que nunca passou por crise de guerra, é o povo brasileiro. A gente passa por alguns perrengues. Você já passou fome? Não! Você já passou vontade de comer alguma coisa gostosa? Nunca passei. A fome não passou, irmãos. Quando alguém diz, é que esse país tem não sei quantas mil bocas passando fome. Vai lá, abre a geladeira, às vezes tem latinha de cerveja. A pessoa está pedindo que está passando fome e ela tira uma massinha de cigarro. Tem alguma coisa errada. Aqui não se passa fome. Como você vence a guerra? Olha para o texto agora. Como a gente vai vencer guerra? Vamos olhar para Josafá? Diga comigo assim, com preparação e comunhão. Irmãos, as pessoas querem vencer guerra sem estar preparados. Por quê? Se eu sei que eu tenho uma guerra para enfrentar, eu preciso me preparar. Irmãos, olha como é que está a igreja hoje. Chega da graça de Deus. Mas as pessoas têm os seus primórdios. Na hora do vamos ver, na hora que estamos, na hora, irmãos, para enfrentar as coisas, você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados e comunhão. O que Josafá fez? Ele buscou ao Senhor, está no versículo 3 do capítulo 20. Ele buscou ao Senhor. O que é isso? Pediu orientação a Deus. Segunda coisa que ele fez, ele ordenou um jejum em todo mundo. Terceira coisa que ele fez, ajuntou o povo para pedir socorro a Deus. Irmãos, eu não acredito que a maior parte dos crentes estão passando por prova. Não é possível. Estão passando por perrengues, por provas pega pela própria mão. Porque se o negócio fosse grande seria a movimentação de joelhos no chão dobrados. Ele, o que ele fez? Ele buscou o Senhor, ordenou um jejum em toda Judá e ajuntou o povo para pedir socorro ao Senhor. Ele estava falando para o povo, a guerra é nossa e só venceremos se estivermos juntos buscando a Deus em comunhão. Não tem vitória isolada. Não existe. Tanto é que em Crônicas 7 lá atrás vai dizer que o povo se une, se humilha, ora, se converte e busca o Senhor. Aí a Bíblia diz, e Deus responde. Deus perdoa pecado e sara a terra. Irmãos, se não tiver união e comunhão e preparação, não tem vitória. Essas pessoas estão enfrentando as guerras, irmãos, mas não sabem nem guerrear. Então com quem que é a tua guerra? Eu estou guerreando comigo mesmo. Qual que é a tua guerra? Eu não tenho força para buscar a Deus. Uma guerra, irmãos, é relaxo. Vamos aprender aqui. Para tomar alguma decisão na guerra, é preciso ouvir a voz da autoridade maior. Presta atenção, já estou acabando aqui, você quer ser sucinto. Para você tomar alguma decisão, quem está enfrentando guerra? Vocês disseram que tinham algumas guerras, sim ou não? Sim. Para você vencer essa guerra, você precisa ouvir a voz de uma autoridade maior. Vê bem, se nós estamos num campo de guerra como o exército, um comandante vai dizer,
guerra, ou vai, toca a trombeta, ou sei lá, dá um tiro de guerra, que a gente vai para cima do inimigo, sim ou não? Sim. Hora de contra-atacar, o povo de Deus, eles tinham assim uma trombeta, aquela trombeta tocava e já sabia, não soava, isso aqui é toque de guerra, vamos para a guerra. Mas tem que ser dada por uma voz de autoridade. Vê bem, texto, olha o texto, versículo 15, diz: e disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e Jerusalém, escute também, rei Josafá, assim diz o Senhor. Como é que você vai para a guerra sem escutar a voz de Deus? Você está entendendo isso? Como é que alguém pode dizer assim, eu estou enfrentando uma guerra, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar direção, sem clamar até que você ouça no seu íntimo, no seu profundo, no seu coração, assim diz o Senhor. Tem autoridade maior do que Deus? Irmãos, quando ele fez o básico, o feijão com arroz do crente, oração, jejum e comunhão, apareceu um profeta sapateando, entregando a profecia. Sim ou não? Sim. Assim diz o Senhor. Escuta, irmãos, não podemos fazer nada sem ouvir a voz do comandante, nosso Deus. É Ele quem diz a hora de agir, a hora de calar, a hora de falar, a hora de parar. Você não toma nenhuma decisão sem ouvir a voz de Deus. Amém. O que significa colocar agora as suas guerras nas mãos de Deus? Vamos lá, eu estou finalizando aqui. O que significa isso? Porque esse é o tema da campanha, da temporada. Colocando as minhas guerras nas mãos de Deus. O versículo 22, depois que a profecia veio, depois que a voz de Deus veio, depois que Deus falou, saia ao encontro e Deus será convosco. Depois que Josafá se levantou e disse, olha, crede em Deus e estará seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Aí todo o povo, como se dissesse assim, amém. A guerra é nossa, a batalha é, vem. Mas a gente vai ter que descer para guerra. Como? Irmãos, quem aqui quer colocar as guerras nas mãos de Deus? Aleluia! Olha só. Colocar as guerras nas mãos do Senhor, irmãos, é ir para a guerra, sabe como? Cantando. A verdade, eles vão cantando na cidade. Normal. A guerra é grande, hein? Você não sabe como é que está os apocalipse? Gente, eis que vejo um estrondo, alguma coisa acontecendo, bicho. Você vai como? Vou dando glória. Por quê? Porque onde estão as suas guerras? Nas mãos do Senhor. Agora, se está nas mãos do Senhor, como é que eu vou para a guerra chorando? Como é que, irmãos, colocar as minhas guerras nas mãos de Deus é fazer como esse povo fez. Ele ordenou, porque olha, crede em Deus e crede nos profetas. O profeta falou e ele é um enviado de Deus. Mas ele disse que a gente tem que ir para a guerra. Então eu vou organizar diferente. Vamos cantando, levitas. Por quê? Porque a vitória é... Meu Deus, Jesus, glória a Deus. Como é colocar as suas guerras nas mãos do Senhor, irmãos? Escute isso. Os guerrilhas, os que estão em guerras, os guerreiros, irmãos, é descansar no meio da tempestade. Pastor, o vento está contrário, o barco está querendo afundar. Acho que não vai dar para pagar, acho que o diabo se levantou, é uma fúria contra a minha vida, e eu não estou conseguindo dormir, é uma perturbação, dorme! É verdade. Descansa, porque Jesus, irmãos, tinha um lugar, olha, se eu vou multiplicar pães, antes eu oro, depois eu oro também.
Mas na hora da tempestade do vento, irmãos, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Os discípulos, mestre, tu não te importa que nós estamos perecendo? O barco está para afundar. Jesus acorda e diz: homens de pouca fé, vocês não sabem com quem vocês estão andando nesse barco. Eu tenho poder para acalmar a tempestade. Descansa, diga para alguém assim: descansa. Como é que é colocar as mãos? Como é que é colocar as guerras nas mãos do Senhor? Escute isso. Escute isso para você aprender. É não responder às humilhações. É não responder às humilhações. Esse negócio de assim, olha, eu sou crente, mas eu não aguento. Mexeu comigo, mexeu. Não, irmão. Vê bem, olha para isso. Quando Jesus foi humilhado, quando Jesus estava no Sinédrio, amém? As pessoas caluniavam ele, sim ou não? Sim. Vinha alguém e perguntava: diga, tu é filho de Deus? Ele não dizia? Não. Aparecia alguém e dizia: ele disse que restauraria o templo em 3 dias. O templo que Herodes demorou 46 anos para construir. Ele disse que é isso, ele disse que é isso. Jesus não falava? Ele tomando pedrada, ele não falava? Então não fala nada, porque quem te justifica é ele. Você não precisa se defender. Levanta a mão aí. É ele que te defende, porque as suas guerras estão na mão. Glórias a Deus. Colocar as suas guerras na mão do Senhor, irmãos. É isso aqui, ó. Escuta aí. É saber que o choro demora o quê? Uma noite. O que tem amanhã? Alegria. O que tem amanhã? Alegria. Hoje você enfrentou um leão. Sim. Você já tinha matado um urso ontem. Alegria. Você pode enfrentar um gigante amanhã. Mas nessa manhã cedinho, você vai ter que acordar, sabe como? Sorrindo, porque o choro demora uma noite, mas eu tenho certeza que a alegria vem pela manhã, porque as minhas guerras estão na mão do Senhor. Glória! Colocar as minhas guerras nas mãos do Senhor, irmãos. Escute isso. É dar crédito para o Senhor, mesmo que os seus olhos ainda não estejam enxergando a vitória. Irmãos, está todo mundo dizendo não dá certo. O que você vai falar? Está todo mundo dizendo vai fechar e não vai dar certo, as coisas não vão acontecer. Você vai dizer assim: para mim vai dar. Para mim vai dar. Eu estou alicerçado no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sou guiado por Ele, sou filho dele. Ele tem o pão para mim, Ele tem tudo. Ele é meu guarda, meu amigo, meu companheiro. Então eu só aceito a palavra. Eu creio. Não está na mão dele a sua guerra? Agora, se você não descansar, você não colocou. Não mente para ele, hein? É verdade. As guerras, irmãos, é para te provar. Ok? Fica comigo aqui, a gente acaba, ó. 2 minutinhos, 5. A guerra só serve para te provar. E se você passar pela prova, o final é o quê? Vitória. Você vai ficar na prova? Não. Você vai ficar enroscado nisso? Não. Você vai ficar dizendo, nossa, irmãos, tem pessoas que você chega perto e é só prova, só derrota, só luta, só nhaca, só briga, só contenda. Irmãos, é prova em cima de prova. Diga para alguém assim: passa logo. Pelo amor de Deus, passa por essa prova, seja aprovado. Porque no final, escute aqui, ó. No final você tem o quê? Benefício. Sabe por quê? Eles lutaram, sim ou não? Sim. Não. Eles só cantaram. É verdade. Quando eles começaram a cantar, os inimigos começaram a entrar em luta um com o outro. Quando eles chegaram lá, ó, tô indo pra
guerra. Mas a guerra está na mão de... Essa peleja você não vai ter que pelejar. Mas eu tenho que passar pela prova. Porque eu estou indo para ela. Quando eles chegaram lá, os corpos dos inimigos já estavam todos no chão. Diga para alguém assim: você ainda vai ter benefício nessa luta. Você ainda vai sair vencedor. Se você conseguir passar por essa prova, você vai sair com uma vitória muito grande. Quanto maior é a prova, maior é a guerra, maior será a tua vitória. Aquilo que não te matou vai te deixar mais forte. A bênção, irmãos, é grande. 3 dias eles passaram pegando os despojos. E no 4º dia eles não conseguiram levar porque era muita coisa. Deus vai enviar-nos. Você vai passar. Amém. Se a guerra está na mão dele, fique em paz. Descanse. Porque você vai ter no final dessa prova a tua vitória. Somente descansa no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, no nome de Jesus. Oh, glória!